Inclusive, esqueci de gravar, cara. Eu fico empolgado na aula e acabo esquecendo. Então, vamos lá. Então, ó, aqui, ó. Aqui nós temos o ângulo de incidência, temos o ângulo de refração, temos o raio incidente e o raio que entrou na água, o raio refratado. O tempo do raio refratado. Então, aí a parte inicial, tá, galera? Agora a gente vai falar sobre o índice de refração. Certo? Vamos falar sobre isso. Sim, antes de falar de índice de refração, professor, dá um exemplo quando não a direção e não o sentido do raio de luz. É desse caso aqui, ó. Quando você tem uma incidência perpendicular. Quando você tem uma incidência perpendicular, a luz ela entra no meio, sofre desvio. Então, nesse caso aí, não muda o sentido, não muda a direção do raio, beleza? Muda apenas a velocidade, o comprimento de onda. Então, ó, quando isso acontecer aqui, ó, esse caso 2, você tem o que aí? Você tem que não muda o sentido, não muda a direção, muda apenas a velocidade e o comprimento de onda. Tudo bem? Então, continuando. Vamos para o índice de refração absoluto. Índice de refração absoluto, tá, galera? O índice de refração absoluto, gente, é a mesma coisa que a resistência do meio, tá? Nós podemos dizer que é a resistência do meio à passagem da luz. Então, é a resistência do meio. Ele mede a resistência do meio. Então, o índice de refração é nada mais, nada menos que a resistência que o meio vai oferecer. Tá, galera? Tá dando para ver aí legal, gente? Para mim aqui tá meio embaçado. Deixa eu dar uma... Talvez seja a tela do meu computador aqui que não tá legal. Quer dizer, meu não, da escola, né? Então, o índice de refração absoluto. O que é o índice de refração absoluto? O índice de refração absoluto é a razão, ele é representado por N, e ele é a razão entre a velocidade da luz no vácuo pela velocidade da luz no meio. Então, por exemplo, aí você vai comparar tudo com o vácuo. Vai comparar a água com o vácuo. Vai comparar o ar com o vácuo. Beleza? E assim sucessivamente. Então, ó, a de cima, esse C, lembrando lá da física moderna, é a velocidade da luz no vácuo, né? Então, aqui tem uma velocidade da luz, velocidade da luz no vácuo. Esse V de baixo, a velocidade da luz em um meio em questão, certo? É a velocidade da luz no meio em questão. Velocidade no meio. Como, galera, em cima é metro por segundo e embaixo é metro por segundo, então vai cortar metro por segundo em metro por segundo, e o índice de refração absoluto é uma grandeza o quê? É uma grandeza adimensional, ou seja, não possui unidades. O índice de refração absoluto, ele não tem unidades, beleza? Então, não tem nada a ver com metro, tem nada a ver com metro por segundo, não tem nada a ver com nada disso. Então, ele é uma grandeza adimensional, ou seja, não vai possuir unidades, tá, galera? Então, ó, vamos fazer o seguinte agora, vamos para o índice de refração relativo. Então, ó, índice de refração relativo. Índice de refração relativo. Galera, o índice de refração relativo, uma coisa relativa é uma coisa que depende dos outros para existir. Beleza? Então, quando você depende de outra coisa para existir, significa que você é relativo. Você não é individual. Então, você tem alguém para existir, certo? Então, você é relativo. É a mesma coisa aqui.
relativo? É a relação entre dois meios. Por exemplo, quem é o N12? Quem é o N12? É o índice de refração do meio 1 dividido pelo índice de refração do meio 2. Então, é o índice de refração do meio 1 dividido pelo índice de refração do meio 2. Beleza? Então, qual a diferença entre os dois? É que um está relacionado com a luz no vácuo e o outro está relacionado com a luz em meios e meios. Então, tipo, água e ar. Água e vidro. Então, aqui é o relativo. Beleza? Então, o que a gente pode citar aqui é o seguinte. Ó. No meio de refração absoluto, que é o de cima, ele é sempre maior ou igual a 1. Então, o de cima, ele é sempre maior ou igual a 1. Por que pode ser menor que 1? Porque a velocidade aqui nos meios, ela é sempre menor que a velocidade do vácuo. Então, como ela é sempre menor que a velocidade do vácuo, o valor do índice de refração é maior que 1. Já no caso de baixo, ela pode ser maior ou pode ser menor que 1. Ou seja, porque eu estou comparando meios com meios. Então, depende do meio que eu estou comparando. Então, o índice de refração relativo, ele pode variar. Vamos falar agora um pouco de metamateriais. Certo? Metamateriais são materiais criados em laboratórios que podem fazer o contrário do que nós estamos acostumados a ver. Certo? Então, são materiais criados em laboratório. Eles são chamados de materiais que fazem composições de várias substâncias para tentar achar algo diferente. Então, por isso ele recebe o nome aí, tá? Então, ele recebe o nome de metamateriais. Se vocês quiserem fazer a página aí, na página 54, vocês têm o índice de refração aí dos materiais. Tem o ar, o gelo, a água, certo? Você tem o álcool, a acetona, o azeite, o diamante, tá? Então, vamos para o metamateriais. Então, galera, metamateriais é nada mais, nada menos que um material feito em laboratório, certo? Então, é material artificial. Material artificial. Então, o metamaterial, ele é um material artificial em que a composição química é formada por vários elementos, né? Vários elementos. E aí ele vai fazer o contrário do que uma substância normal faz. Por exemplo, a água, o vidro, a acetona, o álcool. Então, eles fazem tudo normal. Os metamateriais, não. Eles alteram aí a passagem do raio de luz. Então, por exemplo, digamos uma substância normal aqui. Substância normal. Substância normal. Então, você tem aqui o raio de luz. O raio de luz, ele vem, bate na... E aí, ele tem uma reta normal, e outro que ele está saindo para a água. Então, ele está saindo para a água, tá? Então, ele tem a proporção aqui, ó. Então, isso aqui é uma substância normal. Eu tenho, e aqui embaixo eu tenho um R com I maior que R. Para uma substância metamaterial, para uma substância meta, ela vai provocar uma alteração na direção e no sentido de propagação da luz. Então, para uma substância meta, quando você jogar o raio de luz em cima de uma substância meta, ele vai fazer isso. Ó. Se fosse uma substância normal, ele se aproximava da normal. Mas como é uma substância meta, ela faz isso. Ó. Então, aqui você tem um ângulo de incidência, aqui você tem um ângulo de refração. Então, a substância meta é aquela que é modificada em laboratório, certo? É uma substância modificada em laboratório em que você tem uma alteração na direção e no sentido do raio de luz. Então, só acontece isso com substâncias metas. Substâncias normais
sempre vai acontecer isso. Já caiu uma vez uma questão de substâncias metras. Eu não me falha a memória agora. Eu acho que foi em 2013 ou foi em 2014, por aí. Depois eu dou uma olhadinha e falo para vocês. Beleza? Posso apagar esse lado aqui, galera? Pessoal, posso apagar esse lado? Pode. Então vamos lá, galera. Gente, lembrando a nossa prova, ó, eu já vou preparar a nossa prova, porque eu já dei uma adiantada boa nos conteúdos, certo? Ela vai ter 5 questões da física A e 5 questões da física B, tá? Então vai ser uma composição, vai ser 5 questões de A e 5 questões de B, ok? Então vamos lá. Então nós já sabemos aí do índice de refração relativo, já sabemos de tudo. Agora a gente vai para as leis da refração, certo? Então vamos para as leis da refração. Eita, caramba, apaguei esse lado aqui, era para leis da refração. A refração, assim como a reflexão, ela tem 2 leis. A primeira lei da refração é a mesma da reflexão, certo? Então, a primeira lei da refração é a mesma da reflexão, que vai dizer o seguinte, ó. O raio incidente, a reta normal e o raio refratado são coplanares. Ou seja, se eles são coplanares, eles estão no mesmo plano. Então, estão no mesmo plano. Estão no mesmo plano. Então, é a mesma lei, é a mesma primeira lei. Isso aqui é a primeira lei, tá? Então, é a mesma primeira lei da reflexão. Se vocês olharem lá em reflexão, é a mesma lei. Beleza? Então, a primeira lei da refração é o raio incidente, a reta normal e o raio refratado são coplanares, ou seja, eles estão no mesmo plano, tá, galera? Então, esses 3 carinhas aí, obrigatoriamente, eles estão no mesmo plano. Deixa eu dar uma ajeitada nessa caneta aqui, que está me sujando aqui. Galera, e a segunda lei? O que é que diz a segunda lei? Segunda lei da refração. A segunda lei vai ser chamada de lei de Snell-Descartes. Ela é chamada de segunda lei ou lei de Snell-Descartes, que são 2 cientistas aí. Então, lei de Snell, que é um alemão, e Snell-Descartes, que é um francês. Então, você tem uma lei aí que os 2 caras estudaram ao mesmo tempo, né? Tipo, os irmãos lá americanos e o Santos Dumont aqui. Dizem que quem fez o avião primeiro foi Santos Dumont, dizem que foi os americanos. E aí fica aquela briga toda. Quem é brasileiro acha que foi o brasileiro, quem é americano acha que foi os irmãos lá. Né? Do mesmo jeito aqui, quem é alemão diz que a lei é de Snell e quem é francês diz que a lei é de Descartes. Beleza? Mas como a gente não é nenhum, vamos, bola para frente. Então, ó, galera, estamos aí com a superfície de separação, que é água, né? Estamos com superfície de separação, que é água, e aí nós jogamos um raio de luz. Quando a gente joga o raio de luz, nós colocamos a reta normal, certo? E aí esse raio ele se aproxima da normal porque ele está indo do maior para o menor. Então, desculpa, do menor para o maior. Ele está indo do A para a água, H2O. Então, o que é que vai acontecer aqui? Aqui eu tenho o I, aqui eu tenho o R. Então, o que é que diz a segunda lei da refração? Vai dizer que o índice de refração do meio 1, que é o A, eu vou chamar o 1 de A, e o 2 de água. Então, o índice de refração do meio 1 vezes o seno do ângulo de incidência
vezes o seno de I é igual a N2 vezes o seno de R. Vezes o seno de R. Então, isso aí é conhecido como lei de Snell ou lei de Descartes. Gente, tá dando para enxergar aí em casa, tá? Pessoal? E aí, pessoal, tá dando para enxergar aí em casa? Tá sim, professor, tudo normal aqui. Ah, beleza. Então, ó, o índice de refração do meio 1 vezes o seno do ângulo de incidência é igual ao índice de refração do meio 2 vezes o seno de refração. Tá, galera? Então, nós temos isso aí. Então, essa é a segunda lei. E eu posso manipular isso aqui, né? Eu posso manipular isso. Ó. Manipulando isso aí, ficaria assim. Ah, dá para fazer aqui ainda. Como eu faria para manipular isso aqui, ó? Eu posso passar o seno para cá para baixo, do R. Então, fica seno de I dividido pelo seno de R igual. Aí eu vou ter N2 dividido por N1. Certo? N2 dividido por N1. E eu ainda posso substituir o N ali, né, cada um deles, pela velocidade, né? Porque a velocidade, ó, eu posso substituir isso aqui por V1 sobre V2. Né? Então, é a mesma coisa. Então, eu tenho o N2 em cima, então vai ficar V1 em cima. Eu tenho o N1 embaixo, então vai ficar V2 embaixo. Por conta que a velocidade, o índice de aceleração, a velocidade no vácuo e a velocidade no meio. Então, por isso que a velocidade troca o lugar ó, com o índice de refração. Então, se aqui é N2, vai ficar V1. Se aqui é N1, vai ficar V2. Deu uma dúvida, galera? Ou seja, ficaria assim, ó. Seno de I sobre o seno de R é igual a V2, desculpa, é igual a V1 sobre V2. Então, isso aí só é possível porque na fórmula do índice de refração, a velocidade do meio está embaixo. Então, quando eu repetir a primeira vezes o inverso da segunda, então eles vão ficar em cima. Por isso que fica assim. Tudo bem? Posso apagar, galera? Pessoal, posso apagar? Galera? Sim. Vamos agora para reflexão total. Falar da reflexão total. Ó, a reflexão total é o seguinte. O raio de luz, para ocorrer a reflexão total, ele tem que passar do ponto de maior resistência para menor resistência. Então, primeiro, ó, aqui, vamos para o primeiro caso. Na verdade, sempre ocorre isso, né? O índice de refração, o N. O que é N? Índice de refração. Então, raio, ó. Raio sai do menor n para o maior n. Ou seja, o raio de luz está saindo do índice de refração menor para o índice de refração maior. Ou seja, está saindo da menor resistência para a maior resistência. Tipo a luz passando do ar para a água. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer isso. Ó. O que nós já observamos aqui. Ó. Vai acontecer essa mesma coisa ali. Então, o raio bateu, coloquei a reta normal, coloquei o ângulo de incidência, coloquei o ângulo de refração, né? Lembrando que aqui é o meio 1, aqui é o meio 2. Então, o que acontece? O ângulo de incidência, sabemos que é maior que o ângulo de refração, e como ele saiu para o meio de maior resistência, então o N1 é menor que o N2.
só que a velocidade é inversamente proporcional ao índice de refração. Quanto maior o índice de refração, menor a velocidade. Quanto menor o índice de refração, maior a velocidade. Então, eu posso dizer que V1 é maior que V2. Ou seja, porque a velocidade no meio 1 é maior que a velocidade no meio 2? Porque o meio 1 tem menor resistência, ou seja, o índice de refração é menor. Então, tem maior velocidade. Eles são inversamente proporcionais. É só olhar a fórmula. N é igual a C sobre V. Ou seja, velocidade dos meios e o índice de refração são inversamente o quê? Proporcionais. Maior índice de refração, menor velocidade. Menor índice de refração, maior velocidade e assim sucessivamente. Então, nesse caso, toda vez que ele sair do menor para o maior, toda vez que ele sair do menor para o maior, nós vamos ter que o raio de luz vai se aproximar da normal se a incidência for oblíqua, como essa aqui. Ó. Então, aqui nós temos uma incidência oblíqua. E vai ocorrer 3 fenômenos. Ou seja, esse raio que bateu aqui, ele também faz isso. Ó. Ele também se reflete. Então, aqui eu tenho um R'. Então, vai ocorrer reflexão, vai ocorrer refração e vai ocorrer absorção. Ou seja, ocorre aí, galera, os 3 fenômenos, tá? Vamos citar um exemplo bem clássico. Vamos dar um exemplo bem clássico. Digamos que vocês estão na borda de uma piscina, tá? Vocês estão na borda de uma piscina aí. Aí vocês olham para a água da piscina. Quando vocês olham para a água da piscina, vocês enxergam o céu. Beleza? Na água da piscina. Então, isso é reflexão. Mas vocês também enxergam o fundo da piscina um pouco mais para cima. Então, isso é refração. Aí você diz, professor, e a absorção? A absorção não dá para vocês perceberem, não, porque a absorção é o que provoca a vaporização da água. Mas sempre existe a absorção. Qualquer matéria que bate por qualquer meio, ela vai ser absorvida. Não existe nenhum meio material que reflete a luz. Você joga aí, você acende uma lâmpada aí, a lâmpada bateu na parede. Pode ter um cavalinho da chuva que sempre tem absorção. Ela absorve uma parte da luz ali. Beleza? Entenderam aí? Por exemplo, se as paredes da minha casa é vermelha, né? Aí vai absorver o verde azul, ou seja, sempre tem a absorção. Sempre tem a absorção. Tudo bem? Pode apagar lá? Para ocorrer a reflexão total. Então, vamos lá, a reflexão total. A reflexão total tem 2 coisas. Ó, esse caso aqui, eu quero que ocorra a reflexão total. Então, o que acontece nas fibras ópticas. Então, nos fios de fibra óptica, nós temos reflexão total. A informação ela é carregada através da luz, ou seja, através de uma onda eletromagnética. Então, na fibra óptica, você tem informação chegando até você através da luz, através de uma onda eletromagnética. Então, vamos lá. Eu quero que tenha reflexão total. Então, tem os casos específicos para ocorrer reflexão total. O primeiro caso aqui não vai ocorrer reflexão total. Então, primeiro caso. Aqui não ocorre reflexão total. O primeiro caso é com o ângulo de incidência maior, na verdade, menor que o ângulo limite. Perdão, gente. Professor, o que é o ângulo limite? O ângulo limite é o ângulo que limita o raio de luz a não passar por outro meio. Ou seja, é o raio que permite que a luz não atravesse o meio. Certo? Então, é o ângulo, na verdade, que limita esse raio a não passar por outro meio. Então, vamos lá. Se o I é menor que L, então vamos lá.
Tá aqui, ó. Então, eu tenho o ar e eu tenho a água. Aí eu joguei um raio de luz da água para o ar. Então, ó, eu joguei o raio de luz da água para o ar. Então, aqui é o ângulo de incidência, aqui é o ó. E digamos que o L está aqui, ó. O L está aí. Então, nesse caso, o I é maior que L. Como ele está saindo do maior para o menor, ele se afasta da normal. Então, ele faz isso, ó. Então, como ele está indo do menor para o maior, ele se afasta da normal. Então, lembre, ó, aqui ele tem que ir do maior N para o menor N. Então, nesse caso, eu tenho aqui R. Então, quando ele sai do maior para o menor, é o contrário do que está aqui, ó. Então, nesse caso, o I é maior que R. Nesse caso aqui, o I é menor que R. I é menor que R. Ou seja, sempre que o raio de luz ele sair do maior para o menor, com incidência oblíqua, o raio de incidência é menor que o raio de refração. Galera, nesse caso aí, vai ocorrer os três fenômenos também. Vai ocorrer reflexão, vai ocorrer refração e vai ocorrer absorção. Então, até agora, bateu com quando o raio sai do menor para o maior, né? Lembrando aqui, eu esqueci de botar, ó, eu vou colocar aqui, ó, o raio sai do maior N para o menor N. Então, ó, o raio sai do maior N para o menor N, galera. Sempre vai ocorrer isso aí, tá, galera? Agora, vamos para o segundo caso. O segundo caso é aquele raio chamado de raio rasante. Segundo caso. Segundo caso é o raio rasante. Então, ó, quando eu tenho aqui ó, o meio, e aí eu jogo a luz. Ó. Então, o que vai acontecer? O raio de luz vai fazer isso. Ó. Agora, ele ficou igual. Ó. Antes, o I estava menor. Agora, o I está igual. Ó. Então, nesse caso, o ângulo de incidência é igual ao ângulo limite. Então, ele vai sair na superfície. Tá, galera? Então, nesse caso, o raio vai sair na superfície. Ok? Então, esse seria o caso do rasante. Vocês têm isso aí, ó. Deixa eu ver aqui. Está na página 356. Acompanhe aí, por gentileza. Página 356, tá? Tudo bem até aí, galera? Então, está na página aí, dos 356, tá? Então, galera, o raio ele saiu em cima da superfície. Então, o ângulo de reflexão, ele é 90 graus. Ó. O R é igual a 90 graus. Com isso aí, eu posso calcular o ângulo limite, né? Eu posso calcular o ângulo limite. Então, o ângulo limite, ele vai ficar... O ângulo limite desse aqui. Na verdade, eu posso calcular para todos os meios, né? Não só para esse caso específico. Então, ó, o ângulo limite é o seno do ângulo limite é igual ao índice de refração menor dividido pelo índice de refração maior. Ou seja, quem é o ângulo limite entre esses dois meios
é a razão entre o índice de refração menor dividido pelo índice de refração maior. Professor, por quê? Porque o ângulo de refração aqui é de 90 graus. Então, o seno de 90 é 1. Aí, por isso que fica só o seno do L. Igual ao N menor dividido por N maior. Beleza? Pessoal, nenhuma dúvida? Nenhuma, né? Posso passar, galera? Então vamos lá, continuando, pessoal. Próximo aí, ó. Então o próximo é o terceiro caso, terceiro e último caso. Terceiro e último caso. Terceiro e último caso. Então, pessoal, então o terceiro caso é justamente a reflexão total. O que precisa para ocorrer reflexão total? Então, para ocorrer a reflexão total, o ângulo de incidência deve ser maior que o ângulo limite. E o raio de luz tem saído do maior N para o menor N. Então, toda vez que